começa a chover. Só quando chove consigo completar a respiração. Para o ar dar a voltinha, criei um exercício particular. Agora eu sei chover por dentro, mesmo que faça sol. Em qualquer ambiente, mesmo nos dias mais hostis, faço água. É assim como uma mágica sem assistente de palco. Quando eu mostro o exercício para a minha mãe, ela diz ser coisa de gente excêntrica. Eu penso ser coisa de gente que gosta de discrição. Ela diz que eu sempre fui assim, marítima. O sol é o prefeito da cidade. Ele conhece os meus anseios mais íntimos e quer pintar tudo de cinza. Devoro tanto pão francês no café com leite que armazeno uma grande quantidade de sol. Fico com insolação interna. Eu rezo todos os dias para não me estragar o sol por dentro. Peço para Santa Rita de Cássia, que é menos ocupada. Meu pai diz que sou melancólica, e isso é sim muito perigoso. Pode me atrapalhar profissionalmente. Quando me tornar adulta profissionalmente, quero continuar com as mesmas amizades. Madeleine, Tum e Mirani. Mas ao sentir um azulzinho no peito, faço chuva e não revelo a ninguém. Eu não gosto de pessoas da minha idade, porque elas são muito profissionais. As meninas da escola me chamam de garota cavernosa. Mas isso não é palavrão. A Marcela César, que é profissional em assuntos condizentes, avisa que garotas cavernosas não conseguem bons empregos com piso salarial adequado. Eu não quero um piso salarial adequado. Eu quero apenas viajar para outra galáxia. Meu pai me mostra o som dos anéis de Saturno e eu ouço a trilha para armazenar a viagem dentro. Sou o que se chama de cautelosa. Mudo os objetos da mala. Vou levar o pano azul, que é mar, e o pano vermelho, que é o sangue. Minha maior aspiração na vida é menstruar e receber um buquê de rosas vermelhos, como a Marcela César ganhou do pai em seu grande dia. A Marcela César é a irmã mais velha da Patrição, que é criança especial. Ela ganhou o concurso de menina mais bonita da escola, porque usa aparelho nos dentes. A Marcela César, porque a Patrição nunca ganhou nada. Eu também nunca ganhei nenhum concurso, mas isso não é palavrão. Eu uso o papel laminado holográfico prateado. Acho o aparelho de dentes a coisa mais bonita que existe. Guardei uma cartela grande para os anéis de Saturno. Os anéis de Saturno guardam as contradições. Talvez lá eu ganhe algum concurso
Beleza depende do ambiente, meu pai diz. Depende da cultura do lugar. Não fico nem um pouco parecida com a Marcela César, porque eu sou vesga. No recreio eu brinco sozinha de 1, me torno invisível. 2, me torno invisível. 2, no plano intermediário, já iniciado. 3, me torno invisível. 3, ainda não atingido. Antes de acordar, minha mãe abre todas as cortinas do quarto e diz que é pecado morar em um país tropical e não ir à praia. Ela diz que Deus vai me castigar e eu vou virar uma velhinha esquizoide e solitária, igual a tia Celinha. Celinha mora na mesma rua, bem na esquina. Ela ficou cega, tinha um olho e já desmenstruou. Minha tia conversa com Deus. Mesmo mal falada, é a única pessoa que conquistou tamanha intimidade com Ele. Celinha mora numa casa com 7 gatos, uma tartaruga, um piano, um cacto, um sofá que serve de arranhador para os gatos, uma pantufa de loba. Eu sei tocar piano porque tive aulas particulares com ela e com Vilaça, professor de pianos com problema de peso e tosse aguda. Meu tio Adolfo é quem toca profissionalmente, mas nunca tive aulas com ele. Na minha casa todos sabem tocar piano, com exceção do meu pai, que diz que travar uma luta diária com as palavras, isso já é o bastante. Um dia, tia Celinha saiu pelada pela rua e foi até a praia com 2 baldes vazios. Quando voltou com os baldes cheios de água do mar, disse que Deus lhe avisou para desinfetar o prédio. Depois que ela jogou água salgada na escadaria e na casa do porteiro, os vizinhos chamaram a ambulância e ela foi levada para o hospital de loucos. Celinha nunca mais voltou e Deus ficou tão triste e foi morar em São Paulo. Não toco mais piano para não instigar águas, nem éguas. Minha mãe diz que sou azeda e por isso não me leva mais para passear aos domingos. Um dia vou menstruar e viajar para outra galáxia, com aparelho nos dentes e sangue entre as pernas. Serei popular como Marcela César. Meu irmão me chama de garota espinhosa, mas eu sou mais velha do que ele. Tenho 3 amigos fiéis: a chuva, o sonhador, um piolho casado com a lente, a efeméride. 3, lapiseira. A minha família, número 1, cabe dentro do meu estojo escolar. A família número 2 só cabe na casa. Tenho que ir para as aulas com um tampão cor de bege, com uma das vistas, porque estou me preparando para uma cirurgia muito importante. Sim, tenho que ir para as aulas com um tampão cor de bege em uma das vistas, porque estou me preparando para uma cirurgia muito importante. Quando os meninos da escola me chamam de zarolha ou de pirata, peço ajuda para a lapiseira amarela.
certo o que significa um nobre caráter. Nobre caráter, a lapiseira amarela, ela é a matriarca da família e diz que eu sou capaz de me defender das outras crianças por conta do meu nobre caráter. Como eu disse, eu não sei ao certo o que significa um nobre caráter, mas a lapiseira é muito culta e influente, pois pertenceu à minha tia, amiga de Deus. A lapiseira amarela sempre convence as canetas hidrográficas a me dar uma segunda chance, mesmo quando eu tiro notas baixas. Ela me ensinou tudo, inclusive a palavra mais linda: hidrográfica. A matriarca da família número 1 possui o que o meu pai chama de um ótimo networking. Sinto no fundo da sala e sento para conversar baixinho com os parentes do estojo escolar. O pior é a hora do recreio, quando nos separamos. Quando eu crescer, quero ser a moça do tempo ou empregada doméstica. A moça do tempo que pretendo ser vai prever chuva e tempos nublados todos os dias. Afinal, ela deve possuir o mesmo poder da lapiseira amarela com o tal networking e ter alguma influência sobre o clima atmosférico. As empregadas domésticas trabalham na casa dos outros e eu gosto mais da casa dos outros do que da minha. Lá eles não falam sobre hospital de louco e não são especialistas. Eles jantam às 8 em ponto. O meu maior medo é especialistas. O meu pai diz que sou uma boa pessoa, mas ele só diz isso porque não tenho grandes qualidades administrativas. O caçula possui grandes qualidades administrativas e já pagou o aluguel do apartamento quando a minha mãe ficou doente. Ele sabe tudo sobre planos de saúde e economia internacional e passou a infância juntando moedas. Minha mãe diz que ele vai ser bem-sucedido. Hoje descobri uma palavra nova. Orto significa astronomia. Nascimento de um astro no horizonte. 2, a literatura. Momento de origem, nascimento. 3, sinônimos. Princípio, origem, retidão. Estou no hospital. Ele fica na cidade dos meus avós paternos, em volta do prédio principal, tem um bosque com muitas árvores. Antes da cirurgia, rezei com as mãos postas diante da árvore da chuva. Ela me abençoou porque uma andorinha que andou no mesmo instante. Então eu soube que ia dar certo. Meus olhos doem, estão com ataduras. Não enxergo. Segundo o médico, Dr. Anderson, os músculos que fazem o olho mirar errado precisam ser corrigidos. Então, consertaram o meu desvio. Tomei anestesia geral e me comportei de maneira excelente, de acordo com o relato de alguns familiares. Tiveram que fazer a intervenção nos 2 olhos. Agora está tarde e não tem ninguém aqui. O hospital dorme. Se fosse verão, se fosse meio-dia ou se nevasse, não faria a menor diferença, já que não posso abrir os olhos.
Estou em outro continente, o dos cegos. Me comporto bem porque quero voltar a enxergar logo e ter a visão correta, uma mirada mais alinhada com os dias futuros. Não vi Lili, irmã da minha avó. Nunca a vi, e quando ela vem me visitar também não posso vê-la. Eu disse: desculpe, Lili, não ver você, não posso enxergar. Ela chorou porque me achou muito educada para uma cega. Outros vieram, mas eram apenas vozes na escuridão, vozes sem rosto. Agora sei como é ser cega, ao menos por um curto espaço de tempo, mas sei. Ser estrábica é algo leve, mas não para uma criança. Isso tudo é só porque a criança precisa conviver com outras crianças, e as outras crianças não suportam o desvio. Imagina dois. Agora, a Marcela César terá que suportar alguém à sua altura. Imagina quando eu menstruar. Serei a aluna mais insuportável. Talvez até fique metida. Eu quero ser metida. De olhos corretos, menstruada e sem óculos. Todos vão dizer: aí vem a cebosa da turma. Mas Tatiana Figueira, melhor amiga da Marcela César, mas também meio inimiga, por ser tão bonita quanto ela, diz que quem sofre com alguma deficiência quanto criança não supera fácil na vida adulta. Fica sendo estrábica para sempre, só que por dentro. Tenho muito tempo pela frente, ao menos é o que dizem. Além disso, Tatiana Figueira nunca vai conseguir escrever uma redação sobre cegueira ou sobre incompreensão. Uma vista perfeita como aquela não tem grande alcance. No escuro, vejo os anéis de Saturno com mais nitidez. A enfermeira de plantão me conta sobre o nascimento de um astro no horizonte. O nome é Orto. Para me distrair, vejo esse astro nascendo. O parto do astro, o parto da nova palavra. Orto também tem relação com aquilo que é em linha reta, alinhado, justo, direito, correto, normal, etc. Serei orto, nas palavras da enfermeira, que tem moral científica para dizer algo assim. Favor não confundir orto com orto, com H, que é um lugar de tormento, por alusão ao Horto das Oliveiras, onde Jesus Cristo foi preso e viveu momentos de dor e sofrimento, diz a enfermeira de plantão, em voz de toureiro espanhol. Não quero ser enfermeira. Elas sorriem sem vontade. Tem dores no maxilar e a voz da tauromaquia, apesar de apresentarem novas palavras aos pacientes quando estão de plantão. Minha relação com a Península Ibérica se restringe às éguas íberas. Não sou cúmplice do sacrifício ritual dos touros. A enfermeira introdutória do Horto se chama Brasília.
A enfermeira introdutória do Horto se chama Brasília. É a única Brasília que conheço. E o que me deixa mais espantada, talvez seja a única Brasília que eu vá conhecer. E nem sei como são as suas feições, o rosto da Brasília. Meu pai disse que trata-se de uma cidade com um péssimo DNA, mas minha mãe anuncia sobre a sua beleza. Brasília parece artista de cinema, na perfeição. Se eu ficar linda e conhecedora de astros, talvez até me case com o Dr. Anderson. Dr. Anderson, com certo estrabismo, talvez seja adequado me comprometer com alguém assim. Quando crescer e me casar com um médico ou com um pai de santo, serei a mulher mais protegida do planeta e estarei preparada para a grande viagem. Em Saturno, as mulheres não têm maridos, elas são amazonas. Serei divorciada de um médico, o que equivale a um título acadêmico em Saturno. Aqui na Terra, há ainda a possibilidade de me tornar mãe de santo. Mãe de santo não se casa com pai de santo. Ao menos não em público. Seria muito vaticínio para um único núcleo, mas a minha inclinação tende ao divórcio. Veremos como isso se dá. Minha mãe diz, coitada da minha filhinha, tão estrábica. Mas quando escrevi a carta ao Dr. Anderson, pedindo para ele me operar, já que é o maior cirurgião de vista do país, e enviei junto um retrato 3x4, ele respondeu dizendo que me achava lindinha mesmo assim. Imagina depois de me encontrar ao vivo, sem as ataduras, totalmente menstruada e com a vista alinhada. Imagina. Vou escrever outra carta e lhe pedir em casamento. Quem sabe ele não me dá de presente, de noivado, um aparelho fixo. Estou há alguns dias hospedada na casa dos meus avós. Me sinto muito linda sem cílios. Eles rasparam tudo para a cirurgia. Parece que estou maquiada com um delineador preto, já que ficou uma linha fininha na parte superior. Ainda não sei se a cirurgia deu certo, mas posso dizer que sou uma figura exótica. Prefiro usar óculos e tampão por mais algum tempo até realinhar os olhos. Durante algumas semanas, a ex-estrábica vai enxergar embaçado, porque o cérebro e os olhos precisam se acostumar com o novo alinhamento, diz o Dr. Anderson. Meu avô fura com um prego a tampa da Coca-Cola e bebemos refrigerante através desse furinho. Meu irmão diz que o gosto fica até melhor e que se a empresa descobrir o nosso avô, ela vai ficar ainda mais rica. O papagaio solta uma gargalhada maléfica e diz que isso é impossível, não dá para a empresa ficar mais rica do que já é, e chama meu irmão de idiota. Os dois brigam e a casa se transforma em uma arena de acusações. O papagaio se chama Louro, mas meu irmão o chama de X9. A avó está trancada no quarto bebendo perfume. O avô escondeu todas as garrafas de vinho branco, diz o caçula, mas o papagaio contou a manobra para ela. A avó não conseguiu encontrar o esconderijo, então resolveu se trancar para beber água de colônia importada.
Louro repete tudo que a gente fala, mas o pior é essa tendência denunciante, diz o caçula. O papagaio tem mais vocabulário do que todos os membros da família juntos. E esse é um mistério difícil de entender, a não ser que você seja espírita e acredite em vidas passadas. Arqueja o meu pai irado. A ave ferrou com a infância dele. Louro é afeito a intrigas e denunciou nisso meu pai várias vezes quando ele era um jovem anarquista. Amanhã o senhor delator faz 80 anos. Aprendi mais palavras com ele do que com os livros que eu li. É um louro culto. O avô diz que ele sabe latim, mas nunca vimos essa virtuosa em ação. Resmungar a avó antes de se trancar no quarto e gritar: onde estão as malditas garrafas? Um ator loiro, bonitão, morreu no meio da novela e eu estou há 3 dias chorando. Nem sei quem é esse ator e do que se trata a novela, mas vivo uma paixão póstuma. O avô diz que estou fragilizada por conta da convalescença, mas juro, nunca esqueci a sua voz. Está tudo embaçado, sinto areia nos olhos, o repouso dura 6 dias, já estou aqui há 3. Falta pouco para tudo isso terminar, porém ainda preciso tomar muitos analgésicos. Palavras novas que aprendi para redações futuras: convalescença, intervenção, desvio, músculos extraoculares, ex-estrago, areia nos olhos, analgésicos, tauromaquia, manobra, intriga, refestelar, anarquista, denunciante, iminência, orto, paixão póstuma, X9. Doutor Anderson, sou a paciente dos olhos em desvio. Agora, a ex-paciente na iminência da linha reta. Graças ao Senhor, muito obrigada. Estou prestes a ser outra. Talvez até mude o nome de batismo para outro, mas de acordo. O Senhor consertou a minha visão. No futuro, depois da convalescência e dos analgésicos, vou enxergar como alguém que já nasceu alinhada. Quando eu enxergar a neve do outro país, sem meus olhos se inquietarem, lembrarei do Senhor. Quando eu enxergar os anéis de Saturno sem desvio, lembrarei do Senhor. Quando eu me sentar na última fileira do cinema para assistir Imensidão Azul, sem precisar de óculos, em quem pensarei? Posso me sentar em qualquer lugar, na praça ou na igreja, no canto ermo da biblioteca ou no fundo da sala de aula, no espaço provisório da anticâmara ou na bifurcação da estrada, naquele instante derradeiro que antecede a decisão final, o destino de toda uma vida, com a visão reta, nítida, para seguir adiante, sem olhar para trás. Posso tocar piano a 4 mãos com o meu tio, sem óculos. Posso ler a obra do autor russo sem o tampão. Posso ir à escola sem me preparar com tanta antecedência, como alguém que tem a visão perfeita. Posso acordar e ir, como os outros vão, sem preliminares. A visão perfeita. Ver os predegulhos da calçada sem interrupção de uma correção anterior, não sentir prisão de ventre antes do primeiro sinal, ampliar o horizonte até onde as estrelas se desconhecem, ir para outro país e
escolher um novo idioma sem me sentir mais estrangeira do que o necessário. Barcelona! Meu tio pianista tem um apartamento sebo, onde dá aulas de piano na Espanha. Vou me hospedar e vou me refestelar ao sol do meio-dia, sem medo do caminho de volta, da trilha sonora e escura da praia. Quando me irritar e ficar nervosa, não vou mais temer a vista turva, virando-se para dentro numa agonia feroz. Tudo isso eu devo ao Senhor, doutor Anderson, tudo isso. E como diz o meu pai, devo também a sua pós-graduação. E como diz a minha mãe, devo também a sua bondade e paciência. E como diz a minha tia Celinha, a sua fé. E como diz a minha tia Áurea, a sua perseverança. Aprendi palavras novas por conta do convívio com a enfermeira Brasília. E também do papagaio da minha avó, Louro. Aventura essa que não seria possível sem a cirurgia de vista. Ufa! Doutor Anderson, quantos acréscimos. Muito obrigada. Atenciosamente, sua noiva. Alguns meses se passam, ainda uso óculos e tampão, mas por pouco tempo. Volto a estudar piano, só que agora com um novo professor, armênio. Ele deve ter 100 anos e não enxerga muito bem. Estou aprendendo a tocar Galope do Diabo a 4 mãos com outra aluna para a audição de fim de ano. O professor é muito sério e muito bravo e nunca sorri. Eu e Francesca nos escondemos no fundo da casa antes dele chegar, mas ficamos observando de longe. O velho sentado ao piano e tão sozinho e asmático que tivemos muita pena e resolvemos aparecer dançando uma espécie de valsa dionisíaca na sala. Ele fez uma expressão de espanto. Nós não sabemos se de emoção ou de raiva, mas parecia aliviado. Puxamos a sua bochecha murcha e ele quase demonstrou algum sinal de vida. Depois da aula de piano, estudo grafologia no livro abandonado no alto da estante do meu pai. Passo as noites estudando o tamanho das letras, sua inclinação, o conteúdo das cartas exibidas no livro. O novato na letra cursiva tem dificuldade em fazer que todas as letras toquem na linha, escreve o autor. Alguns demonstram mais ansiedade e outros são mais específicos, demonstrando uma carga emotiva forte nos traços. Aproveito e leio alguns livros sobre símbolos e outros sobre mitos. Agora sei ler a personalidade dos alunos através da sua letra. Uma senhora corpulenta com um ar um pouco ameaçador, que se diz diretora da escola, descobre as consultas gratuitas e me proíbe terminantemente de continuar. Me proíbe. Quem você pensa que é Madame Blavatsky? Meu Deus, quem é Madame Blavatsky? Preciso conhecê-la. Anoto o seu nome e me escondo. Vamos para o nosso esconderijo secreto, vestiário feminino. Durante a aula de educação física, fugimos em bando. Posso dizer que me tornei popular por conta do meu dom inovador. Acho que sou meio Blavatsky. Grafologia. A letra cursiva dos alunos, em geral, é boa, apresentando ligação contínua das letras e inclinação para a direita segura. A maioria das palavras está próxima às linhas, respeitando a margem e se mantendo na horizontal. Doralina, portanto, é uma exceção. Doralina. A inclinação da sua letra é para a esquerda, o que demonstra a falta de caráter e temperamento duvidoso. As letras também não tocam na linha inferior, demonstrando uma personalidade instável e enigmática. A partir da descoberta,
todos começam a temer Doralina, até os professores. Ela se torna perigosa, o que a deixa mais altiva, um tanto orgulhosa e com uma autoestima mais elevada. Doralina desabrocha sob os óculos de míope e as sardas crepusculares. Augusto possui um traço vacilante que denota as mãos trêmulas, um novato na letra cursiva. Tem que treinar mais para não demonstrar tanta insegurança. Todo dia, após a aula, ele me procura ansioso e exibe a nova redação para saber se melhorou. Ele não melhorou. Fabiana forma com elegância algumas maiúsculas que são muito bem torneadas, detonando sua vaidade extrema. Ela diz que vai parar de usar o brilho labial. O alto das letras de Susana toca na linha superior, demonstrando necessidade de atenção e o desejo de expor superioridade. Ela ouve a análise batendo os pés no chão em resposta, como uma criança mimada. Anota a sua reação para a próxima consulta. Douglas, Felipe e Ellen expressam um realismo teimoso em seus textos de extensão média. Eles revelam uma personalidade forte, já que se utilizam de imperativos categóricos. Seus não dirija em alta velocidade metem medo em quem os lê. A maioria das crianças é obcecada por árvores de Natal, Papai Noel e o seu trenó. Apesar dessa maioria receber nota 10 da professora em suas redações, aviso que o uso indiscriminado de lugar comum é coisa de gente acomodada e crédula em renas ou de outros símbolos natalinos. E que a professora só lhes dá nota alta porque não sabe de nada. Catarina é inexpressiva e prosaica. Só escreve sobre a saudade que sente da vovó polonesa Josefa e de seu maravilhoso Gertrude Fisch. A única coisa que sobra de positivo é o nome da sua avó, sinal belíssimo. Essa especificidade a salva do limbo absoluto. Ela devia agradecer aos bisavós por tanta criatividade. Mas suas redações recheadas das fórmulas mais comuns de expressão de sentimentos revelam uma personalidade convencional e pouco imaginativa e convidativa. Coitado do Gertrude Fisch. Emanuel possui uma caligrafia arredondada que se inclina levemente para a direita, com exceção da palavra casa. O que demonstra que ele está doido para fugir, não sabe como, porém fica evidente o desejo de ir embora para não retornar nunca mais. Essa rebeldia revela um desejo reprimido de libertação, já que seus pais são ortodoxos. Lúcia possui uma letra pequena e redonda, cheia de expressões convencionais de simpatia, porém a letra diminuta sugere uma inteligência aguda ainda não revelada. Esperemos. Amora, ao contrário, com sua letra minúscula, quase imperceptível, escreve com esmero e revela detalhes inusitados na descrição da nova cidade, já que chegou há pouco tempo aqui. Talvez seja uma gênia incompreendida, pois só tira notas baixas, apesar do seu talento óbvio para a escrita. Veremos. Algumas letras de Vanise tocam corretamente na linha inferior, outras flutuam sobre a linha e algumas atravessam a página, demonstrando uma ansiedade delirante. Ela também deixa pouco espaço entre as palavras, denotando uma personalidade oprimida entre o Ocidente e o Oriente, já que é filha de um japonês com um carioca. Pedro escreve a redação mais curta, porém de carga emotiva mais forte. Volto logo, espere por mim, por favor. Quase chorei quando li.
mas como boa profissional, consegui me conter. Pedro, claramente, é do signo de Peixes. Ontem escrevi uma redação e tive a brilhante ideia de colocar aspas em um longo trecho, dando o devido crédito ao autor, John Lennon. A professora me deu nota 10 pela primeira vez e deixou um comentário ao pé da página em caneta vermelha, enaltecendo a precisão do trecho citado. A escolha do trecho do grande músico e compositor é um achado perante o tema da redação. Parabéns! Ótima reflexão e excelente escolha para aprofundar o tema. Apesar do trecho restante não estar à altura da citação, a redação como um todo merece nota máxima pela relevância e descoberta da música como ilustração de nossos dias. Assinala a professora Flamínea. O trecho das aspas é de minha autoria. O resto do texto é de John Lennon. Ela nem imagina, já que não aprendeu piano. O meu pai foi embora porque chorava escondido no banheiro. Mas o meu irmão, de qualidades administrativas, descobriu um saco plástico cheio de pó branco em seu colete. E minha mãe explicou que nosso pai não era propriamente um chorão. Ele fungava por outros motivos. Depois que fomos despejados, meu irmão caçula virou meu pai. E depois ele virou meu pai e se tornou o marido da minha mãe. E depois disso ele acelerou que nem a minha tia Celinha. E depois ele ficou com a boca mole que nem a tia Celinha. Grande confidente de Deus, teve que tomar remédios controlados porque previa catástrofes apocalípticas. A minha mãe ficou ainda mais triste e parou de trabalhar. Como não temos o que comer, almoçamos nas Sendas, que é um supermercado que não existe mais. A gente almoça a amostra grátis dos produtos que uma moça muito bonita nos faz experimentar. E aí eu descubro a terceira profissão. Tiazinha da amostra grátis. É assim que o meu irmão a chama. O apelido dele agora é Ninja Sombrio, e eu sou obrigada a chamá-lo sempre pelo tal nickname. A tiazinha da amostra grátis nunca o reconhecia quando ele retornava para pedir mais bolacha. Um dia fomos expulsos do supermercado pelo gerente. Ele me reconheceu por causa do tampão na vista e disse que eu não podia estar grávida naquela idade, que era uma gravidez falsa, e me intimou a revelar a barriga de shampoo Elsev L'Oréal Paris. Quando a minha mãe começou a roubar conjunto de garfo e faca na mesbla, resolvi me separar da família. Ela também fazia meronguinhas para afastar as negatividades e deixava uma panela de canjica em cima dos móveis. Quando fui espiar e derramei uma vela no sofá, ela me bateu com um cinto. Fui morar na casa do pai de Patrição e da Marcela César. O pai dela tem uma barriga iconoclasta e diz que sou muito bonita e posso ser modelo, mas eu quero ser a moça do tempo, e empregada doméstica ou tiazinha da amostra grátis. E ele insiste dizendo que eu posso prever o tempo que quiser, desde que divida a cama com ele. Quando a Marcela César viu o pai dela me abraçando por trás, ela chamou a polícia. Agora eu moro numa casa de menores infratores. A diretora da instituição disse que aqui é apenas um internato de meninas. E tenho cachorro cego, colchão de papel, chuva, bells, Bíblia. O importante é ter uma respiração correta. Ninguém aparece para me visitar. Em compensação, tem uma chuva só
para mim. As melhores coisas da vida são desastres aéreos, fim da tarde, fim da manhã, começo da noite. Esse foi um trecho desse belíssimo romance dessa escritora brasileira, Priscila Gontijo. Queria muito agradecer a Priscila pela sessão de direitos para essa leitura, dentro da live CCBM em casa. Priscila, muito obrigado e parabéns, parabéns. Boa noite a todos, boa tarde, para quem é de boa tarde, bom dia para quem ainda está de manhã. Bom da live é isso, né? Fica registrada em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer pessoa pode estar com a gente assistindo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Quem quiser mais saber desse romance, que intitula a nossa singela homenagem a essa jovem escritora, destaque da nova geração de escritores brasileiros, pode procurar ela no Instagram, @Priscila Gontijo. E aí pode saber mais da história. Tem muito mais antes e tem muito mais depois. Foi um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Já aproveito para os convidar para a próxima semana, dia 5, sexta-feira, Gregório de Matos, um clássico brasileiro. Então, muito obrigado ao CCBM, muito obrigado ao Embaixador do Brasil, muito obrigado, Priscila, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram conosco e estão, porque a live está, né? Nesse momento é preciso. E muito obrigado especialmente ao Maputo Waterfront, o meu patrocinador, que torna possível essa ação se realizar. Daqui vamos para lá, Maputo Waterfront. Quem já conhece, vai de novo. Quem não conhece, vai conhecer. Vamos prestigiar. Quem prestigia a cultura, que é tão difícil. Priscila, um beijo para você. Parabéns por essa obra singular. Tudo é singular, mas realmente sensacional. São palavras que, para um intérprete, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo um tremendo prazer. Obrigado a todos, muito obrigado. Continuação de uma boa vida. Bye.